Vai me dizer que seus cálculos falharam, monte de sucata. Ah, outra coisa. Esqueci de dizer que quando nos transformamos em Super Saiyajins, podemos ser muito mais selvagens que o normal. Ficamos entusiasmados um pouco demais. Você não sentiu dor? Isso é tudo que pode fazer? Por causa do meu cansaço, apareceram de repente os poderes do Super Saiyajin que estavam dentro de mim. Estou muito interessado em saber se vocês podem sentir medo, mesmo sendo uns robôs de nada. Mas a diferença é que a mudança que sofri quando aumentei meu poder foi muito mais surpreendente que a de Kakaroto. Também soube que desde a luta com Frieza, vocês só trabalharam com deduções. Não dá pra saber a força dos Saiyajins apenas fazendo cálculos. Mesmo tendo visto tão pouco, pude perceber que vocês não são tão terríveis como nos contaram. Só preciso ter cuidado para que não me toquem, porque com a mão vocês absorvem energia. Algum de vocês leva Kakaroto para casa e dá o remédio para ele para que se cure o mais rápido possível. Kakaroto, agora vejo tudo. Vem me dizer que seus cálculos falharam, monte de sucata. Ah, outra coisa. Esqueci de dizer que quando nos transformamos em Super Saiyajins, podemos ser muito mais selvagens que o normal. Ficamos entusiasmados um pouco demais. Você não sentiu dor? Isso é tudo que pode fazer? Por causa do meu cansaço, apareceram de repente os poderes do Super Saiyajin que estavam dentro de mim. Estou muito interessado em saber se vocês podem sentir medo, mesmo sendo uns robôs de nada. Mas a diferença é que a mudança que sofri quando aumentei meu poder foi muito mais surpreendente que a de Kakaroto. Também soube que desde a luta com Frieza, vocês só trabalharam com deduções. Não dá pra saber a força dos Saiyajins apenas fazendo cálculos. Mesmo tendo visto tão pouco, pude perceber que vocês não são tão terríveis como nos contaram. Só preciso ter cuidado para que não me toquem, porque com a mão vocês absorvem energia. Algum de vocês leva Kakaroto para casa e dá o remédio para ele para que se cure o mais rápido possível. Kakaroto, agora vejo tudo. Vem me dizer que seus cálculos falharam, monte de sucata. Ah, outra coisa. Esqueci de dizer que quando nos transformamos em Super Saiyajins, podemos ser muito mais selvagens que o normal. Ficamos entusiasmados um pouco demais. Você não sentiu dor? Isso é tudo que pode fazer? Por causa do meu cansaço, apareceram de repente os poderes do Super Saiyajin que estavam dentro de mim. Estou muito interessado em saber se vocês podem sentir medo, mesmo sendo uns robôs de nada. Mas a diferença é que a mudança que sofri quando aumentei meu poder foi muito mais surpreendente que a de Kakaroto. Também soube que desde a luta com Frieza, vocês só trabalharam com deduções. Não dá pra saber a força dos Saiyajins apenas fazendo cálculos. Mesmo tendo visto tão pouco, pude perceber que vocês não são tão terríveis como nos contaram. Só preciso ter cuidado para que não me toquem, porque com a mão vocês absorvem energia. Algum de vocês leva Kakaroto para casa e dá o remédio para ele para que se cure o mais rápido possível. Kakaroto, agora vejo tudo. Vem me dizer que seus cálculos falharam, monte de sucata. Ah, outra coisa. Esqueci de dizer que quando nos transformamos em Super Saiyajins, podemos ser muito mais selvagens que o normal. Ficamos entusiasmados um pouco demais. Você não sentiu dor? Isso é tudo que pode fazer? Por causa do meu cansaço, apareceram de repente os poderes do Super Saiyajin que estavam dentro de mim. Estou muito interessado em saber se vocês podem sentir medo, mesmo sendo uns robôs de nada. Mas a diferença é que a mudança que sofri quando aumentei meu poder foi muito mais surpreendente que a de Kakaroto. Também soube que desde a luta com Frieza, vocês só trabalharam com deduções. Não dá pra saber a força dos Saiyajins apenas fazendo cálculos. Mesmo tendo visto tão pouco, pude perceber que vocês não são tão terríveis como nos contaram. Só preciso ter cuidado para que não me toquem, porque com a mão vocês absorvem energia. Algum de vocês leva Kakaroto para casa e dá o remédio para ele para que se cure o mais rápido possível. Kakaroto, agora vejo tudo. Vem me dizer que seus cálculos falharam, monte de sucata. Ah, outra coisa. Esqueci de dizer que quando nos transformamos em Super Saiyajins, podemos ser muito mais selvagens que o normal. Ficamos entusiasmados um pouco demais. Você não sentiu dor?
Isso é tudo que pode fazer? Por causa do meu cansaço, apareceram de repente os poderes do Super Saiyajin que estavam dentro de mim. Estou muito interessado em saber se vocês podem sentir medo, mesmo sendo uns robôs de nada. Mas a diferença é que a mudança que sofri quando aumentei meu poder foi muito mais surpreendente que a de Kakaroto. Também soube que desde a luta com Frieza, vocês só trabalharam com deduções. Não dá pra saber a força dos Saiyajins apenas fazendo cálculos. Mesmo tendo visto tão pouco, pude perceber que vocês não são tão terríveis como nos contaram. Só preciso ter cuidado para que não me toquem, porque com a mão vocês absorvem energia. Algum de vocês leva Kakaroto para casa e dá o remédio para ele para que se cure o mais rápido possível. Kakaroto, agora vejo tudo. Me dizer que seus cálculos falharam, Monte de Sukata. Ah, outra coisa. Esqueci de dizer que quando nos transformamos em Super Saiyajins, podemos ser muito mais selvagens que o normal. Ficamos entusiasmados um pouco demais. Você não sentiu dor? Isso é tudo que pode fazer? Por causa do meu cansaço, apareceram de repente os poderes do Super Saiyajin que estavam dentro de mim. Estou muito interessado em saber se vocês podem sentir medo, mesmo sendo uns robôs de nada. Mas a diferença é que a mudança que sofri quando aumentei meu poder foi muito mais surpreendente que a de Kakaroto. Também soube que desde a luta com Frieza, vocês só trabalharam com deduções. Não dá pra saber a força dos Saiyajins apenas fazendo cálculos. Mesmo tendo visto tão pouco, pude perceber que vocês não são tão terríveis como nos contaram. Só preciso ter cuidado para que não me toquem, porque com a mão vocês absorvem energia. Algum de vocês leva Kakaroto para casa e dá o remédio para ele para que se cure o mais rápido possível. Kakaroto, agora vejo tudo. Me dizer que seus cálculos falharam, Monte de Sukata. Ah, outra coisa. Esqueci de dizer que quando nos transformamos em Super Saiyajins, podemos ser muito mais selvagens que o normal. Ficamos entusiasmados um pouco demais. Você não sentiu dor? Isso é tudo que pode fazer? Por causa do meu cansaço, apareceram de repente os poderes do Super Saiyajin que estavam dentro de mim. Estou muito interessado em saber se vocês podem sentir medo, mesmo sendo uns robôs de nada. Mas a diferença é que a mudança que sofri quando aumentei meu poder foi muito mais surpreendente que a de Kakaroto. Também soube que desde a luta com Frieza, vocês só trabalharam com deduções. Não dá pra saber a força dos Saiyajins apenas fazendo cálculos. Mesmo tendo visto tão pouco, pude perceber que vocês não são tão terríveis como nos contaram. Só preciso ter cuidado para que não me toquem, porque com a mão vocês absorvem energia. Algum de vocês leva Kakaroto para casa e dá o remédio para ele para que se cure o mais rápido possível. Kakaroto, agora vejo tudo. Me dizer que seus cálculos falharam, Monte de Sukata. Ah, outra coisa. Esqueci de dizer que quando nos transformamos em Super Saiyajins, podemos ser muito mais selvagens que o normal. Ficamos entusiasmados um pouco demais. Você não sentiu dor? Isso é tudo que pode fazer? Por causa do meu cansaço, apareceram de repente os poderes do Super Saiyajin que estavam dentro de mim. Estou muito interessado em saber se vocês podem sentir medo, mesmo sendo uns robôs de nada. Mas a diferença é que a mudança que sofri quando aumentei meu poder foi muito mais surpreendente que a de Kakaroto. Também soube que desde a luta com Frieza, vocês só trabalharam com deduções. Não dá pra saber a força dos Saiyajins apenas fazendo cálculos. Mesmo tendo visto tão pouco, pude perceber que vocês não são tão terríveis como nos contaram. Só preciso ter cuidado para que não me toquem, porque com a mão vocês absorvem energia. Algum de vocês leva Kakaroto para casa e dá o remédio para ele para que se cure o mais rápido possível. Kakaroto, agora vejo tudo. Me dizer que seus cálculos falharam, Monte de Sukata. Ah, outra coisa. Esqueci de dizer que quando nos transformamos em Super Saiyajins, podemos ser muito mais selvagens que o normal. Ficamos entusiasmados um pouco demais. Você não sentiu dor? Isso é tudo que pode fazer? Por causa do meu cansaço, apareceram de repente os poderes do Super Saiyajin que estavam dentro de mim. Estou muito interessado em saber se vocês podem sentir medo, mesmo sendo uns robôs de nada. Mas a diferença é que a mudança que sofri quando aumentei meu poder foi muito mais surpreendente que a de Kakaroto.
Também soube que desde a luta com Frieza, vocês só trabalharam com deduções. Não dá pra saber a força dos Saiyajins apenas fazendo cálculos. Mesmo tendo visto tão pouco, pude perceber que vocês não são tão terríveis como nos contaram.